que deu uma parada de atualizações, né? Estagnou um pouco. Aí que tá o perigo. A guerra não parou. A guerra tá a todo vapor. E esse fenômeno de estagnação, esse fenômeno que no início a imprensa ela estava divulgando com muito mais força, né? Essas divulgações da guerra, mas agora nós percebemos o quê? Que as pessoas meio que acomodaram com a situação. Porque as pessoas precisam viver a vida. A gente precisa viver a vida, né? Porque num primeiro momento você tem um choque dos primeiros ataques, dos primeiros dias de invasão, ou operação militar especial, queiram aqueles que entendam, né? Porque são duas correntes. E os primeiros momentos dos combates, a mídia que é novidade, amplamente, né? a novidade. Porque até então a gente só tinha visto isso aí, ou sabido, na Segunda Guerra Mundial. Mas como é que tá agora? Então hoje a gente percebe o quê? A gente percebe uma Rússia extremamente forte no campo de batalha. Uma Rússia que ela, num primeiro momento, ela teve um erro de consciência situacional muito grave, que foi direto... Eles queriam fazer uma guerra de 3 dias, no máximo uma semana. Eles fizeram um ataque em alta escala no país. Eles chegaram a 20 quilômetros, pelo menos, de Kiev ou Kyiv, né, a cidade lá, a capital da Ucrânia. Eles foram expulsos de lá, sofreram inúmeros bombardeios. Aquelas colunas de blindados lá, aquelas colunas enormes de 50 quilômetros de tanques e veículos militares, que a gente acompanhou bastante isso daí, né? Foi muito divulgado. Só que eles não esperavam o contra-ataque russo, ou aliás, o contra-ataque ucraniano. Que foi um contra-ataque assim, com armas modernas. Né, porque os equipamentos modernos ucranianos no primeiro momento lá fizeram a diferença na guerra, tanto que os russos precisaram recuar. Eles recuaram e se reorganizaram. E aí começou, como o próprio Putin fala, da segunda fase da operação militar especial. E a outra fase, como que foi a outra fase? Intensificação no leste, que é a região do Donbas, que está lá a cidade de Donetsk e Lugansk. E está sendo uma intensificação muito grande nessa região. E a cidade litorânea de Mariupol, que fica lá perto do mar de Azov. Mariupol já está na mão dos russos. Mariupol, 100% na mão deles. Kherson, que é uma cidade que está mais ou menos ao lado ali, está na mão dos russos. E eles já estão quase que fechando todo o leste. Eles estão ganhando. A Rússia literalmente sim, estrategicamente a Rússia está ganhando a guerra, por enquanto. Tu acha que tem como... Vendo dessa maneira, a Rússia está ganhando porque a gente não percebe nenhum contra-ataque ucraniano. Você não vê contra-ataque, você só vê defesa. E um detalhe, a Rússia ela tem uma vantagem. Qual que é? A vantagem é o espaço aéreo. O espaço aéreo está na mão deles. A gente vê lá as imagens lá dos helicópteros, dos aviões, e não só isso, a marinha russa é uma marinha muito poderosa, e esses mísseis que a Rússia lança são mísseis muito rápidos, mísseis Calibre, por exemplo, são mísseis muito rápidos, mísseis hipersônicos que voam aí 4 vezes a velocidade do som. Parece que é desigual a luta, né? É muito desigual, é muito desproporcional, tem que ser muito assim, eu sempre falo, a gente não pode ser incrédulo no sentido de acreditar que a Ucrânia vai vencer essa guerra. O que a gente percebe é o seguinte, inúmeros equipamentos militares do Ocidente chegando na Ucrânia, inúmeros equipamentos, que nem eu falei, eu deixei bem claro, a Rússia ela domina o leste e domina até a metade ali da faixa litorânea de terra do sul da Ucrânia, só que ela não consegue avançar para o centro do país, que é depois do rio lá, o rio de Dnieper, que é o rio principal que corta basicamente o país. A Rússia ela não consegue avançar. Por quê? Por causa do espaço aéreo, por causa do risco de tomar disparos de artilharia. Mísseis, os manpads que eles falam, né? Os aviões russos eles estão sendo obrigados a trafegar com rasantes, né, fazendo inúmeros rasantes, justamente para não serem atingidos com artilharia antiaérea.
E a Ucrânia está sabendo operar muito bem com esses equipamentos antiaéreos, tanto que eles não conseguem avançar. Mas o que eu percebo é que é uma reorganização de faixa territorial muito grande naquela região leste. E provavelmente eles vão querer, assim que eles definirem o leste, eles vão avançar toda a faixa de mar, vão deixar a Ucrânia sem mar. E isso daí, para o país, é muito, muito difícil para eles receberem materiais bélicos pelo mar e pela Polônia, e alguns outros países também estão recebendo muitos materiais para aquela região, e também o escoamento das commodities, né? Porque a gente sabe que a Ucrânia, ela é um país muito rico em trigo, é um país extremamente rico em trigo e em outras commodities. Então isso daí, a intenção do governo russo é bloquear aquele acesso de faixa de mar. E para você ter uma ideia também, a Ucrânia é um país muito rico. Aquela faixa do leste é onde estão as indústrias, é onde estão as principais empresas, estão muito ligadas ali na região leste do país. Então a ideia dos russos é o quê? É literalmente tomar aquela região. A partir do momento que eles tomarem aquela região, e a gente não observa, se não tiver contra-ataque, vai ficar difícil para a Ucrânia. Muito embora eles estão recebendo muitos equipamentos de artilharia. Só estão mandando armamento, mas ninguém quer se envolver, né? E a artilharia é importante. Um disparo de artilharia, ele é 30 quilômetros. Mas tem que ter contra-ataque. Se não tiver contra-ataque, vai ficar difícil. E detalhe, a Rússia não é um Afeganistão. A Rússia não é um Vietnã. A Rússia é o país que como se fosse os Estados pelo Unidos, menos 7 mil ogivas nucleares. É mais potente. Pelo menos 7 mil ogivas nucleares. E se a Rússia se achar acuada, os caras vão investir aí para um ataque nuclear. O único país que teria como combater a Rússia é os Estados Unidos, em questão de força de armamento? A OTAN. A OTAN tem condições. São mais de 30 países. São 30 países, né? Eles têm condição. E os russos sabem disso. Mas ninguém quer se meter, parece. Não, e não é pra se meter. Os caras não vão se meter. Se colocar o pé de um soldado lá com a bandeira da OTAN naquela região, o conflito ele vai se expandir em alta escala. Pois é. Então eles não querem. Tanto que a questão maior, você percebe que não teve exclusão de espaço aéreo. A exclusão de espaço aéreo deveria ter sido... tanto que o Volodymyr Zelensky, ele pediu a exclusão de espaço aéreo a todo momento. Só que a OTAN falou, não, exclusão de espaço aéreo não. Porque o Putin deixou bem claro, se tiver exclusão de espaço aéreo, nós vamos atacar outros países. Então, a Rússia, ela opera tranquilamente com o seu espaço aéreo, com seus aviões... com seus, lógico, a gente percebe que eles não avançam muito pro centro do país e nem pro oeste, principalmente pro oeste. Mas aonde que eles estão dominando a faixa territorial, eles estão nadando de braçada com os aviões lá e com os helicópteros e tudo mais. E os helicópteros russos, aqueles Ka-52, que são os helicópteros que tem duas hélices em cima, que eles não têm rotores, rotor de cauda. Essas aeronaves, elas têm um poder de destruição, um poder bélico muito grande, estão fazendo a diferença nessa guerra. Então a gente, que nem alguns canais aí estão achando que a Rússia está ganhando. Senhores, a Rússia não, a Ucrânia está ganhando a guerra. A Ucrânia não está ganhando a guerra. Quem detém hoje o domínio da situação é a Rússia.